Amados irmãos, boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. É uma alegria tão grande estar aqui hoje. É sempre uma alegria, né? Estar aqui nesse grupo de oração. Frutos do Espírito Santo. Forte, né? Os frutos do Espírito Santo estão aqui hoje sentados. Porque vocês são frutos do Espírito Santo. Amados, meu nome é Celiane. Eu faço parte desse grupo de oração. Frutos do Espírito Santo. Eu sou mãe daquele rapaz que está ali só filmando vocês e de outro que está ali dentro do grupinho de oração. Faço parte do Ministério de Pregação e do Ministério para Crianças. E hoje, o Senhor tem um chamado para cada um de vocês. Vocês crêem? Sim. Então, olhe para o seu irmão do lado. Quem não tem irmão do lado, olha para o irmão de trás. E pode dizer, o Senhor tem um chamado para você hoje. O Senhor tem um chamado para você. Você crê? Eu creio, com certeza. E vocês já pararam para pensar em qual é a sua missão e por que o Senhor te escolheu para estar aqui hoje? Não fizeram essa pergunta ainda? Por que o Senhor te escolheu a estar aqui hoje, nessa segunda-feira, 24 de agosto, sentado aí agora? Já se perguntaram? Justamente porque o Senhor tem um chamado para você. E então convido você hoje a estar com os ouvidos atentos, a escutá-lo. Porque o Senhor nos chama, e é sobre isso que Ele vai falar hoje, porque o nosso tema é: atendei o chamado, sou eu quem estou a vos chamar. Eu quero convidá-los, então, a já ir pegando a sua palavra. Quem é que trouxe a Bíblia? Diga amém. Quem não trouxe, grita misericórdia. Gente, tem muita misericórdia aqui. Eu sei que o Senhor é misericordioso, mas nós precisamos estar com a nossa espada. Como que vocês vêm para cá e não trazem a espada de vocês? Vocês não são guerreiros, não é? Pois é, tem que trazer. Quem não trouxe, senta com o irmãozinho do lado. Vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje, que está em Mateus. Mateus 4, 18 a 22. Já encontraram? E vai falar justamente sobre os primeiros discípulos, sobre o chamado dos primeiros discípulos. E começa assim, no versículo 18: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu. Consertando as redes, chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Convido você a ir mais para frente um pouquinho, lá no capítulo 9, no versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Vamos refletir um pouco sobre essas passagens juntos? Quando eu lia essas passagens, a palavra do Senhor aqui, eu fui refletindo um pouco sobre esse chamado desses discípulos. E tentando trazer um pouco para nós, sobre o nosso chamado, sobre o meu chamado em específico, né? E eu refleti ali sobre a passagem
E observe como o Senhor chamou os discípulos. Eles estavam sem fazer nada? Eles estavam parados ali? O Senhor estava passando no mar, né? Caminhando ali na praia, na beira-mar. E ele viu os discípulos, que ainda não eram discípulos, né? Era apenas Simão e quem? E André. André é o que de Simão? Irmãos. Mesma família, não é verdade? E eles estavam ali o quê? Lançando as redes. Se eles estavam lançando as redes, eles estavam trabalhando, certo? Eles estavam trabalhando. Eles estavam ali, provavelmente, ganhando o dinheiro deles para poder comprar o pão deles, alimentar a sua família. Estavam ali trabalhando. Vamos voltar um pouquinho na rede? Lançar as redes? E quando eles estavam dentro de um barco. Mas por que dentro de um barco? Vocês já pararam para pensar? Trazendo um pouquinho para nós, fazendo uma analogia com relação a essa passagem, trazendo um pouquinho sobre esses dois, depois a gente vai para mais dois, e até chegar em Mateus. Quando a gente fala do barco, é o nosso cantinho, é o nosso mundinho, né? É o mundo onde eu estou, o local que eu estou, o que eu estou fazendo da minha vida. É o meu trabalho lançar as redes, eu estou ali trabalhando, eu estou vivendo a minha vida normalmente, seguindo a minha vida diária. E o que acontece num dia comum? Não fala aqui que é de tarde ou se não, mas num dia comum o Senhor passa. O Senhor passou, olhou para eles, chamou, segue-me. E eles fizeram o quê? Largaram tudo. Eles largou só o barco e levou a rede? Eles largou só a rede e levou o barco? Não, eles largaram tudo. Tudo que eles tinham. E era muito, porque era só o que eles tinham. Vocês têm noção que era somente aquilo que eles tinham? E eles largou e foi seguir Jesus. Mais à frente, né? Provavelmente no mesmo dia ainda, o Senhor seguindo, encontra quem? Quem é que lembra quem eles encontram? Encontra ali então Tiago e João. E Tiago e João estavam sozinhos? Não, Tiago e João não estavam sozinhos. Estavam fazendo nada? Também não. Estavam consertando uma rede. Estavam consertando a rede com seu pai Zebedeu. Estavam fazendo algo, vivendo a vida deles com seu pai Zebedeu. E Tiago e João estavam provavelmente, se a gente trazer agora, fazendo analogia de novo, novamente, para o consertar as redes, deveriam ser seus problemas de familiares, né? Nós podemos usar como isso, nossos problemas familiares, uma doença, nossas dores do dia a dia, o cansaço. E eles estavam fazendo isso junto com sua família, o pai, os dois irmãos, todo mundo ali junto. E o Senhor passa novamente, olha para eles e fala só uma palavra. Não fala muito não. Segue-me. E novamente, aqueles dois fazem igual Simão Pedro e o seu irmão André. Largou-se tudo, largou tudo. Não foi metade, foi tudo e seguiu. E eles foram. Vocês acham que eles sentiram medo? Com certeza. Imagina você largar a sua vida inteira por alguém, um homem que passou na frente de você e chamou para seguir-me. É muita fé, vamos ser bem honestos. É muita fé porque eles deixaram tudo, eles não deixaram metade e seguiram. Mas, amados, o que me chama mais atenção aqui, apesar do chamado de Pedro e André, Tiago e João ser um chamado muito forte, porque eles largam tudo, o que me chama mais atenção nessa passagem, nesse chamado de discípulo, é o chamado de Mateus. Eu achei tão lindo o chamado de Mateus. E eu fiquei tão emocionada com o chamado dele. Porque o chamado dele, ele estava sentado. Estava sentado em um posto do pagamento das taxas. E o Senhor fala, segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. O que ele era? Um cobrador de imposto. Se você for estudar um pouquinho mais as Escrituras, verás que o cobrador de imposto, ele era um pecador muito grande, era um pecado assim, imenso para o judeu ser cobrador de impostos. Ele sofria preconceito,
Ele era rejeitado pelo seu povo, nem todo lugar ele podia entrar. Provavelmente ele não estava na sinagoga, porque ele deveria ser barrado, porque ele cobrava impostos, né? No dia do Shabat lá, ele também não poderia estar. Por quê? Porque ele era um pecador e ele era excluído da sociedade. E o que me chama a atenção também é que quando a gente fala aqui do chamado de Mateus, foi tão forte o chamado de Mateus, que Lucas e Marcos também quis falar do chamado de Mateus. E se a gente for nas passagens de Lucas e de Marcos, vamos ver o chamado de Mateus. E em Lucas ainda é mais forte. Porque quando a gente vai lá, na passagem de Lucas, 5:27, não precisa nem pegar aí não, mas caso queira, olha como é lindo de se ver. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de imposto, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Levi deu um grande banquete em sua casa. Olha o que Mateus faz depois. Aí vocês falam assim: ah, mas é Levi. Levi era Mateus, viu, gente? Também chamado de Levi. E Levi, ele dá um grande banquete depois que o Senhor o chama. Isso me chamou a atenção. O Senhor chamou Mateus. Mateus, eu fico pensando em como que Deus olhou para Mateus, como que Jesus olhou para Mateus. Porque assim, imagine aí você estar ali no seu sofrimento. Porque quando você peca, você sabe que você pecou, não sabe? Ninguém peca e diz que está enganado, não. Porque sabe que cometeu erro. E como que nós ficamos envergonhados? Às vezes continuamos no erro. Porque é bom, porque está me dando riquezas, porque foi o caso de Mateus, ele era cobrador de impostos. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha uma linda casa. Ele deveria comer muito bem. E tinha amigos que estavam ao redor dele por causa da grana dele. Com certeza, ele tinha tudo isso, não tinha? Mas aí o que acontece com Mateus? Um dia alguém olha para ele e olha com um olhar de misericórdia. Porque é certeza que o Senhor olhou para Mateus com um olhar de misericórdia. E o que acontece ali? Ele olha para Jesus e se sente amado. Ele se sente acolhido. E ele viu ali Jesus, né, o Senhor, olhando para ele sem preconceito. Quanto tempo esse homem, nenhum dos seus irmãos olhava, nenhum dos seus irmãos falava com ele, mas veio Jesus. Olhou para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, e chamou: segue-me. Eu fico pensando em Mateus saindo de trás de um balcão, porque ele é um cobrador de imposto, e ele dando um pulo e correndo ao encontro de Jesus. E na euforia tão grande, que eu conheço irmãos que são bem eufóricos, chegando ao Senhor e falando: Senhor, hoje o Senhor vai comer na minha casa. Eu vou fazer um jantar para ti. Não é porque ele encontrou um amigo verdadeiro, né? E na alegria dele, ele faz um banquete tão grande para o Senhor. Mas o que acontece no banquete? Nesse mesmo banquete que Mateus fez, os fariseus e seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão o justo, mas sim os pecadores. Os que estavam com Mateus, os que sentavam com ele, julgaram por que o Senhor o chamou. Quantas vezes nós também queremos servir ao Senhor. O Senhor nos chama e nós damos não, porque eu não me sinto digno. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que não consigo falar direito, ou porque eu não consigo servir direito, ou porque o meu pecado é tão grande que eu não me acho digna de estar com o Senhor, e deixo de escutá-lo. Eu não escuto a voz do Senhor. Eu não me coloco a serviço. E às vezes, por muitas vezes, nós ficamos achando que o nosso chamado é menor do que o do nosso irmão, né?
Que quando eu sou chamada a vir limpar a igreja para poder ter algum encontro, é menor do que o meu irmão que veio aqui pregar. Ou quando eu sou chamada a acolher alguém naquela porta, é menor do que meus irmãos no ministério de música. Mas quando o Senhor te chama e o Senhor te dá uma missão, Ele te dá a missão porque Ele sabe que o seu olhar será capaz de converter outra pessoa. Às vezes o irmão, ele só precisa que alguém chegue naquela porta e fale: seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua. Quantas vezes nós deixamos de servir por nos sentir pequenos, como Mateus se sentia, por nos sentir tão pequenos, e não escutamos a voz do Senhor nos chamar, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama pelo nome. Em Jeremias vai dizer que antes de nós nascermos, o Senhor já tinha nos escolhido. E já tinha escolhido o nosso nome, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já sabia como nós iríamos servi-lo. E Ele nos chamou ao serviço desde aí. Porque a gente acha que o Senhor só nos chama ao serviço quando a gente cresce, né? Vira gente grande. Mas não é, o Senhor nos chamou ao serviço desde o ventre da nossa mãe. E o que você tem feito com esse serviço? Fale para mim. Você tem se colocado a serviço? Você tem escutado a voz do Senhor e falado: eis-me aqui, Senhor? Você tem largado tudo para ir ao encontro de Jesus? Tem? Observa que Pedro e André serviu com sua família, porque eles eram irmãos, né? Quando eu vou lá para Tiago e João, largou o pai, largou a família para poder servir ao Senhor. E Mateus foi sozinho. Não importa como você chegou aqui hoje. Foi com sua família? Você teve que deixar seus pais para poder estar aqui hoje? Para se colocar a serviço é necessário que você largue seus pais? Para se colocar a serviço você vai junto com sua família? Ou você precisa ir sozinho? O importante é não ter medo. E se apaixonar tanto pela voz do Senhor. Porque Mateus, ele se apaixonou pela voz do Senhor. Porque ao ouvir a voz do Senhor, ele se apaixonou tanto que ele quis seguir e ir ao encontro dele e não largar mais. E os discípulos serviram ao Senhor até a morte deles. Não foi até a morte de Jesus, depois Jesus ressuscitou e eles deixaram de servir, não. Eles serviram ao Senhor até o dia de sua morte. E quando você estiver um tempo, estude, procure, conheça como que cada discípulo morreu. Que vocês verão que não foi uma morte bonita. Foi linda sim, porque morreu por amor a Cristo, né? Mas humanamente falando, não, né? E amados, lembra da nossa pergunta? Você já sabe por que o Senhor te chamou aqui hoje? Hoje Jesus quer jantar na sua casa. E eu quero fazer uma pergunta para você, antes de convidar você a orar com a gente. Qual é o pecado que tem te envergonhado? O que te impede de servir ao Senhor por completo? De escutar os seus chamados? Os discípulos, ao ouvir o som da voz de Jesus, eles não resistiram. Eles se apaixonaram por Jesus. Largou tudo e foi ao seu encontro. Eles largaram tudo e foi ao seu encontro. E seguiram Jesus até o fim. Qual é a resposta que o Senhor tem que você tem para Jesus hoje? Qual é o seu nome? O Senhor está falando o seu nome agora. E está falando assim: segue-me. Mônica, segue-me. Ele está falando assim. Qual é o seu nome? Fala seu nome aí. Ele está falando: segue-me. E Ele está te olhando agora com um olhar apaixonado por ti. E só espera que você olhe para Ele com o mesmo olhar. Então eu quero convidá-los agora a ficar de pé. A fechar os seus olhos. E
já ir falando para o Senhor a sua resposta para Ele a esse pedido. Ele falou agora, Ele chamou. O Senhor passou aqui e você está nessa barca. Talvez esteja lançando as redes, talvez esteja consertando uma rede, ou está lá sentado naquele balcão. Segue-me. Dê a sua resposta a Ele agora. Escuta a voz do Senhor. Se apaixone por Ele, como Mateus se apaixonou. Ele está passando por cada um neste momento. Ele está te tocando. E Ele quer jantar na sua casa. Convide-o para jantar contigo. Fale para Ele das suas dores, dos seus medos. Por que você tem medo de servi-lo? E decida servi-lo hoje. Não volte para casa da mesma forma. Irmãos, vocês dêem um sim hoje ao Senhor, né? De segui-lo até o fim. E não conseguir mais largá-lo, porque quando você olha para o olhar de Cristo, não tem como voltar atrás. E é segui-lo por completo. Vai do jeito que você está. Vai do jeito que você está. No caminho o Senhor vai transformando, o Senhor vai curando. O Senhor vai ajeitando a sua casa. Porque muitas vezes nós temos medo de servir ao Senhor, porque nossa casa está uma bagunça. E não é nem uma bagunça de sujeira, de coisa fora do lugar, não. Mas quando você decide servi-lo, já parou para pensar os discípulos, tanto de bagunça que estava a vida deles? Mas qual transformado eles foram, ao ponto de morrer por Cristo. E é isso que eu quero também. Ser tão apaixonada por Jesus ao ponto de morrer por Ele. Esse é o chamado do Senhor para vocês. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.